E nós vamos falar agora sobre a denúncia do Alan dos Santos, que diz que o Gabriel Chalita, que é o sócio da Viviane Barsi, a mulher do Alexandre de Moraes, teria entregue para Alexandre de Moraes os cartões e contas correntes para ele usar enquanto ele está sancionado. Então vocês sabem, os efeitos da Lei Magnitsky são automáticos, os bancos brasileiros já afirmaram para o Alexandre de Moraes que não tem nada que eles possam fazer, que no momento que entrou a Lei Magnitsky ele já está proibido de um monte de coisa, e segundo diz o Alan dos Santos, ele estaria usando o cartão e outras informações do Chalita. Eu não tenho certeza se eu acredito nisso não, tá? Mas é possível. E se é isso que está acontecendo, é óbvio que ele pode entrar também na lista dos sancionados da Lei Magnitsky. O Gabriel Chalita, ele já foi deputado federal por São Paulo, agora no momento ele é sócio da Viviane Barsi, que é a mulher do Alexandre de Moraes. Olha só, Moraes participa da articulação de nome de sócio da sua esposa para assumir o MEC no governo Lula, diz revista. Então o Gabriel Chalita, que é sócio da esposa do Alexandre de Moraes, é muito próximo do Alexandre de Moraes, amigão de família, para tu ver como é que é tudo, é o que eu falo, já sendo governado pela coligação PT-STF, meu amigo, não é só o PT, não é só o STF, é a coligação PT-STF aqui. E esse cara, portanto, evidentemente é um amigo muito grande do Alexandre de Moraes, é amigão aqui, amigão do peito, né? E aí, segundo o Alan dos Santos, de novo, eu não sei, eu tô colocando aqui a possibilidade dele estar sendo, segundo o Alan dos Santos, ele forneceu os Pix, o Moraes está burlando a Magnitsky ao usar cartão de crédito e Pix do Gabriel Chalita para colocar a mulher do Alexandre de Moraes, outra pessoa, o nome é o do Alexandre de Moraes, o Alexandre de Moraes já tá lá. Então, quando você já está na SDN List, não tem essa, já não precisa mais nem sequer dar um anúncio, como por exemplo, como foi feito com o Alexandre de Moraes. Isso eu tenho falado para vocês também. Para colocar a mulher do Alexandre de Moraes, outra pessoa, o nome é o do Alexandre de Moraes. Aí o que eles colocam? Eles dizem só que essa pessoa é associada ao Alexandre de Moraes e aí recebe as sanções do mesmo jeito, né? Se for o caso. Por que eu não sei se isso é verdade? Porque o que acontece é que, segundo os bancos estão dizendo, ainda não colocaram sanções diretas nas contas do Alexandre de Moraes aqui no Brasil. Então ele ainda conseguiria usar o seu Pix e cartão aqui no Brasil e coisa e tal. Ele não consegue mais usar cartão de crédito, mas o cartão de débito e a conta corrente dele, ele ainda consegue usar aqui no Brasil. Bom, eu não sei, pode ser que o Chalita tenha emprestado o cartão de crédito para ele, né? Isso é uma possibilidade realmente. Isso daqui pode não apenas comprometer o próprio Chalita, como pode comprometer também o escritório Barsi de Moraes, porque uma vez que está demonstrado que o Alexandre de Moraes está usando o escritório para subverter a Magnitsky, meu amigo, aí é um abraço, né? Eu tô achando difícil, porque os bancos estão dizendo que não é isso, mas talvez ele tenha mais informação do que eu. É possível, realmente. E no final das contas, isso já vai entrar muito em breve lá com o Chalita e com o escritório Barsi de Moraes, né? É lindo de ver isso daí. E nós vamos falar agora de um evento que teve em São Paulo em que o Alexandre de Moraes estava presente e deu para perceber algumas coisas, né? O evento, em princípio, não tinha nada demais. É um evento de uma aula inaugural num seminário lá no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Mas é lógico, o Alexandre de Moraes, na situação que está, o fato dele ir neste evento causou o que eles estão chamando aqui de desagravo a Moraes, apoio. O problema disso é que você pode ver aqui a sala lotada de pessoas totalmente irrelevantes. Não tinha ninguém relevante ali. Ano passado teve um evento desse, o Tarcísio estava, o Nunes estava, um monte de gente estava também. Esse ano não foi ninguém, meu amigo. Sabe o que acontece com as pessoas que apoiam o Alexandre de Moraes, que apoiam uma pessoa que já está sancionada pelos Estados Unidos? Exatamente, né? Não é coisa boa. Mas tem mais notícia boa desse encontro. O próprio Alexandre de Moraes parece que já está admitindo que vai perder o julgamento na primeira turma. Aqui, ó. Erros e acertos e o colegiado vai corrigir os meus erros. Ou seja, ele está vendo que a primeira turma não vai votar com ele na prisão do Bolsonaro, e depois que quebrou isso daí, meu amigo, o resto agora já era, meu amigo, não vai ter mais nada para ninguém nesse processo do Bolsonaro. Então, qual que é o contexto aqui? O Alexandre de Moraes, depois de ter sido sancionado pela Lei Magnitsky, ele mandou prender o Bolsonaro, prisão domiciliar e coisa e tal, e essa prisão do Bolsonaro já foi muito criticada, mas a coisa piorou ainda mais quando a defesa do Bolsonaro recorreu desse pedido de prisão, e o Alexandre de Moraes falou que vai mandar isso para a primeira turma votar. O que significa isso? É muito simples. O Alexandre de Moraes está puto porque ele está pagando o pato desse negócio, desse processo totalmente sem pé nem cabeça
contra Bolsonaro. As outras pessoas do STF, elas querem Bolsonaro preso também. Todo mundo quer Bolsonaro preso ali no STF. Mas eles não estão tendo que pagar com a sua própria integridade física e financeira. Quem quiser estar do lado dele, vai votar, vai pegar Magnitsky, né? Mas aí vai condenar Bolsonaro. A outra alternativa é o pessoal peidar. É o pessoal acabar com essa prisão domiciliar do Bolsonaro. Se fizerem isso, praticamente é o fim do processo contra o Bolsonaro. Então, essa é a palavra dele que ele deixou aqui. Repare que a Folha de São Paulo fez questão de, pelo menos no título, não esclarecer o que ele está falando em erros e acertos aqui. Ele falou, erros e acertos, eu sei que eu errei, eu sei que a primeira turma vai corrigir o meu erro. E aí, nesse momento, ele simplesmente acabou com o processo todo, dando a definição precisa do que o Trump falou sobre ele estar agindo de forma inadequada há muito tempo. Não é de hoje. A gente sabe que o STF já está há muito tempo incomodado com a postura do Alexandre de Moraes. Então, esse evento em homenagem ao Alexandre de Moraes aqui só mostrou uma coisa. Não tem ninguém do lado dele não, meu amigo. Te vira aí, mané. E nós vamos falar agora sobre mais um avião russo que pousou de maneira suspeita em Brasília, um avião sancionado pelos Estados Unidos, tá? Está na lista da OFAC, igual o Alexandre de Moraes, tá esse avião aqui, ó, é a matrícula específica do avião aqui, RA 78765. É esse avião específico aqui está sancionado pelos Estados Unidos. E sabe por que ele está sancionado? Porque ele fez transportes irregulares para a Venezuela. É exatamente o avião que o Putin, que a Rússia usava para levar coisas misteriosas para a Venezuela, está sendo usado agora para trazer coisas misteriosas para o Brasil. E olha o problema que é isso. Isso no momento em que os Estados Unidos já afirmou que vai fazer um combate a grupos de traficantes, inclusive na Venezuela, inclusive o cartel liderado pelo Maduro. E olha só, e o Brasil tá aqui, o Lula batendo nos Estados Unidos, querendo arrumar briga com os Estados Unidos, não porque tarifas e não sei o que lá e coisa e tal, e soberania, não sei o que lá. Olha a lambança que esse pessoal tá fazendo. O Lula tem um alinhamento automático com todo esse eixo do mal que tem ali, Irã, Rússia, esse pessoal todo. Tem o alinhamento dele é automático com esse pessoal todo, né? Logo que o Lula tomou posse, pararam aqui no Porto do Rio de Janeiro, aqui do lado da minha casa, um monte de navios iranianos aqui que vieram fazer ninguém sabe o que. Vieram aqui, pararam no Porto do Rio, subiu alguma coisa, desceu alguma coisa, ninguém sabe, e daqui foram para Cuba. Olha que coisa, né? Pousou na manhã desse domingo passado, né? Ontem, utilizado tanto para fins civis quanto militares, é a espinha dorsal da logística militar de Moscou. Foi sancionada em 2023 pelo governo americano, mas não foi por causa da guerra da Ucrânia não, tá? Após utilizar suas aeronaves para transportar cargas à Venezuela. Ou seja, esse pessoal está furando o bloqueio da Venezuela. Olha só o tamanho do buraco que a gente está se metendo. A mesma turma que estava atuando para manter o Maduro no poder lá na Venezuela, agora está atuando aqui. Até o momento não está claro o motivo da visita desse avião. Não consta na ANAC registro de horário de voo comercial, o que pode indicar missão diplomática ou voo de translado. Translado para onde? Se fosse para ir para a Venezuela, para pensar, era melhor ter saído da Guinéia para ir para a Venezuela direto. A distância é basicamente a mesma. Não faz sentido nenhum isso daí, né? Ou seja, é um avião que veio para o Brasil mesmo. Missão diplomática. Isso daqui é problemático, porque justamente você tem a situação em que você tem uma carga muito grande que não passa pelos trâmites normais de alfândega, né? Foi a mesma coisa que a Janja foi fazer lá na Rússia. Você lembra que a Janja, antes da visita do Lula lá na Rússia, ela pegou um avião de carga brasileiro, o avião foi lá para Moscou, fez escalas em vários lugares, também chegou lá em Moscou e também era um avião marcado como equipe diplomática. O conteúdo do avião, que era um avião cargueiro, que foi levando exclusivamente a Janja, ninguém sabe o que esse avião levou para lá. Vale lembrar que a Venezuela já está sob sanção dos Estados Unidos há bastante tempo e recentemente essas sanções pioraram muito. Os Estados Unidos já indicou que os militares americanos podem fazer ações contra a equipe de tráfico de drogas na América Latina, inclusive na Venezuela, inclusive com o Maduro. O Maduro que estava sendo protegido pela Rússia. O que está fazendo esse avião agora que é da Rússia também aqui no Brasil? É o que eu falo para vocês. A Rússia ainda é o grande gerenciador de toda a esquerda mundial. O que esse avião veio trazer aqui no Brasil? Qual a lógica disso? O que isso veio acontecer aqui? Para que veio os aviões os navios do Irã aportando no porto brasileiro? Para que essa história? Olha a merda que esse pessoal da isentosfera de São Paulo jogou o Brasil ao votar fazer o L em 2022, hein? Olha a merda que eles estão levando a gente.
E nós vamos falar agora do Itamaraty, que contratou um escritório americano, meu amigo, para montar uma força-tarefa contra a investigação da seção 301 lá da Lei de Comércio Americana. Eu falei para vocês, o pessoal tá falando muito de tarifa, o verdadeiro pesadelo desse pessoal tá nessa investigação da seção 301 aqui. Por quê? Porque o Brasil sistematicamente cobra imposto e tem práticas anticompetitivas aqui no Brasil. O Brasil é praticamente um comunistão, meu amigo. E aí, essa seção 301 lá dos Estados Unidos, a investigação disso vai revelar um monte de coisa nessa história toda, e o Lula sabe que tá ferrado com isso, né? Na hora de negociar com o Trump, ele tá brincando, não, que não vou negociar, vou bater de frente com o Trump. Eu já expliquei para vocês que o Lula sabe que vai perder, mas a expectativa dele é perder igual Cuba, perder igual a Venezuela, né? Então, olha só a notícia aqui do Valor Econômico de hoje, dia 11 de agosto. Uma força-tarefa criada pelo Itamaraty prepara um longo documento a ser entregue nos próximos dias ao governo de Donald Trump. Será a primeira defesa formal do Brasil no âmbito da investigação que os americanos abriram contra supostas práticas comerciais desleais do Brasil. Supostas caramba. Práticas comerciais desleais, sim. O Brasil cobra tarifas muito maiores do que 50% dos Estados Unidos. E eu falei para vocês isso. Eu falei, olha só, essa investigação da seção 301 é uma coisa que vai doer muito no Brasil, tá? E tá marcado para setembro. É setembro o julgamento desse negócio, né? Ela abraça diversos temas, entre eles as práticas do Brasil que os americanos contestam nas áreas de comércio digital, tarifas preferenciais, proteção de propriedade intelectual, acesso ao mercado de etanol, aplicação de leis anticorrupção, hein? Essa lambança que o Toffoli está fazendo de livrar todo mundo nesse processo, e desmatamento, né? O pessoal tá quietinho, pianinho, tentando responder as coisas, porque sabe que pode ser muito pior essa investigação da seção 311, né? Trump associou as tarifas elevadas a barreiras comerciais do Brasil, mas principalmente ao julgamento injusto do ex-presidente Jair Bolsonaro e também a censura feita pelo STF aqui no Brasil. Sem uma lei no Congresso, o STF foi lá e quis censurar as redes sociais no Brasil, né? Na defesa junto a autoridades americanas, a diplomacia brasileira recorre também a advogados privados, ou seja, estão pagando uma grana por conta da incompetência do Lula e do autoritarismo do Alexandre de Moraes para contratar a Baker McKenzie, que é uma grande empresa de advocacia americana nesse caso, né? E eu falo para vocês, essa investigação da seção 301, isso é muito pior do que sanção de 50%, porque pode resultar em um monte de sanção não tarifária, do tipo proibição de produtos brasileiros nos Estados Unidos, ou então exigência de contrapartida aqui no Brasil. Um monte de coisa pode vir disso daí. Proibição de investimento no Brasil. Eu falo para vocês, tá cheio de gente dizendo aí, não, o comércio do Brasil com a China é muito maior, nós temos comércio com a China maior do que com os Estados Unidos. Meu amigo, comércio é uma coisa, conta de capital, investimento estrangeiro é outra. O investimento americano aqui no Brasil é muito maior que o chinês. Se os americanos fecharem a torneirinha, meu amigo, a bolsa brasileira desaba, meu amigo. O mercado brasileiro acaba. Isso está preocupando muito o pessoal. Mas o que devia preocupar eles de verdade é porque eles continuam não prestando atenção no problema central da sanção do Trump, que é o absurdo que o Alexandre de Moraes está fazendo, tanto no caso do processo do Bolsonaro, quanto no caso das sanções contra empresas de mídia social aqui no Brasil. Tem que ver isso. Se não for visto esse tipo de coisa, não vai resultar em nada no final das contas.